Juízes capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo o seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa do seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. E sucedeu no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir. E o pai da donzela disse ao genro: consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram, e comeram e beberam os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo na manhã do 5º dia para partir, e o pai da donzela disse: consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até a tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse-lhe: eis que agora o dia se aproxima do anoitecer, rogo-te que te demores a noite toda. Eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados. A sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: venha, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: venha, e aproximemo-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda, em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante, e seguiram o seu caminho. E o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado, para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse em sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: para onde vais, e de onde vens? E ele lhe disse: nós estamos passando desde Belém de Judá, em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá, e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem algum que me receba na minha casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para a minha criada, e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: a paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim, ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor, e bateram na porta, e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem,
e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom, mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e a colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda, até a manhã, e quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu, junto com os seus ossos, em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, de Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. E os chefes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na assembleia do povo de Deus 400.000 homens a pé, que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel: contai-nos, como foi esta impiedade? E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite, e pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram, de forma que ela está morta. E peguei a minha concubina, e a cortei em pedaços, e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel, dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém isto será o que faremos em Gibeá. Nós subiremos por sorteio contra ela, e tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e uma centena de 1 milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que iniquidade é esta que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades, em Gibeá, para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados, naquela ocasião, a partir das cidades, 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo, havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus e pediram conselho a Deus. E disseram: qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim.
E os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra naquele dia 22.000 homens israelitas. E o povo, os homens de Israel, animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer, e pediram o conselho do Senhor, dizendo: Devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: Sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus, e choraram, e se assentaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia até o anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: Sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: Sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados, em espera, ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo, e foram atraídos para longe da cidade. E eles começaram a ferir o povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus, e o outro para Gibeá, pelo campo, cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: Eles estão abatidos diante de nós, como na primeira. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e os atraiamos da cidade para os grandes caminhos. Então todos os filhos de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar, e os de Israel que estavam deitados em espera saíram dos seus lugares, dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram dos benjamitas naquele dia 25.100 homens, todos estes desembainhavam a espada. Assim os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá, e os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar dos homens de Israel cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós como na primeira. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se voltaram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim eles cercaram os benjamitas ao redor, e os perseguiram e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente. E tombaram ali de Benjamim 18.000 homens, todos estes eram homens valentes.
E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimom. E eles colheram no caminho 5.000 dos seus homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom, e permaneceram na rocha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim, e os feriram com o fio da espada, tanto os homens de cada cidade como os animais, e tudo o que veio à mão. Eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. Capítulo 21. A ruína de Jabes-Gileade. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha como esposa a Benjamim. E o povo chegou à casa de Deus, e ali permaneceu até o anoitecer diante de Deus, e ergueu a sua voz, e chorou amargamente. E disse: ó Senhor Deus de Israel, por que isto se sucedeu em Israel, que hoje deveria haver uma tribo faltante em Israel? E sucedeu que pela manhã o povo se levantou cedo, e ali erigiu um altar, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. E os filhos de Israel disseram: quem há dentre todas as tribos de Israel que não subiu com a congregação até o Senhor? Pois eles haviam feito um juramento solene acerca daquele que não subisse até o Senhor em Mispá, dizendo: este certamente será levado à morte. E os filhos de Israel se arrependeram no lugar de Benjamim, o seu irmão, e disseram: há uma tribo cortada de Israel neste dia. Como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que juramos pelo Senhor que não lhes daremos as nossas filhas por esposas? E eles disseram: qual das tribos de Israel não subiu até o Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes-Gileade havia vindo à assembleia. Pois o povo estava contado, e eis que não havia ali nenhum dos habitantes de Jabes-Gileade. E a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e feri os habitantes de Jabes-Gileade com o fio da espada, com as mulheres e as crianças. E isto é o que fareis: vós destruireis por completo todos os machos, e toda mulher que tenha se deitado ao lado de homem. E eles encontraram no meio dos habitantes de Jabes-Gileade 400 virgens, que não haviam conhecido o homem, pois não se deitaram com nenhum macho. E eles as trouxeram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. E a congregação inteira mandou alguns falarem aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimom, para chamá-los pacificamente. E Benjamim retornou naquela hora, e lhes deram esposas as quais tinham sido salvas com vida das mulheres de Jabes-Gileade. E mesmo assim elas não lhes foram suficientes. E o povo se arrependeu no lugar de Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha nas tribos de Israel. Então os anciãos da congregação disseram: como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que as mulheres de Benjamim estão destruídas? E eles disseram: deve haver uma herança para eles que escaparam de Benjamim, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Todavia não podemos dar-lhes esposas dentre as nossas filhas, pois os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o que der uma esposa a Benjamim. Então eles disseram: eis que há uma festa do Senhor em Siló anualmente, em um lugar que fica no lado norte de Betel, no lado leste da estrada que vai desde Betel até Siquém e ao sul de Lebona. Por isso eles ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e deitai-vos em espera nos vinhedos, e vede, e eis que se as filhas de Siló vierem dançar em danças, então saí dos vinhedos, e cada um dos vossos homens pegue a sua esposa dentre as filhas de Siló, e ide para a terra de Benjamim. E será que quando os seus pais ou os seus irmãos vierem até nós para se queixarem, nós lhes diremos: sede-lhes favoráveis por nossa causa, porque não reservamos para cada homem a sua esposa na guerra, pois vós não lhas destes neste momento, para que vós não sejais culpados. E os filhos de Benjamim assim o fizeram, e tomaram esposas para si segundo o seu número,
daquelas que dançaram, as quais eles pegaram, e eles foram e retornaram para a sua herança e reformaram as cidades, e nelas habitaram. E os filhos de Israel partiram dali naquela hora, cada homem para a sua tribo e para a sua família, e dali saiu cada qual para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos.